Olá, queridos amados irmãos, graça e paz a cada um de vocês, sejam todos muito bem-vindos. Que alegria poder estarmos juntos mais uma vez aqui através do nosso canal para meditar, partilharmos a palavra de Deus. Hoje, nesse domingo, dia 25 de setembro de 2022, estamos vivenciando o 26º domingo do tempo comum. E hoje, nesse último domingo do mês de setembro, é o dia da Bíblia. E nós queremos então louvar e bendizer a Deus pela sua palavra que ilumina os nossos passos e guia todo o nosso caminhar. E para isso nós vamos então hoje tomar o Evangelho de São Lucas, capítulo 16, versículos de 19 a 31, que vai nos narrar o seguinte: Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: Havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e dava as festas esplêndidas todos os dias. Um pobre, chamado Lázaro, cheio de feridas, ficava sentado no chão junto à porta do rico. Queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico, mas em vez disso os cães vinham lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos o levaram para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem compaixão de mim? Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nessas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te de que durante a vida recebeste teus bens, e Lázaro, por sua vez, seus males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. Além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda então Lázaro à casa de meu pai, porque eu tenho 5 irmãos, que ele os avise, para que não venham também ele para esse lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos for até eles, certamente vão se converter. Abraão, porém, lhe disse: Se não escutam a Moisés nem aos profetas, mesmo se alguém ressuscitar dos mortos, não acreditarão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos amados irmãos, estamos caminhando então no nosso tempo litúrgico e podemos acompanhar a cada domingo Jesus que se dirige a Jerusalém, onde vai sofrer a sua paixão, morte e ressurreição. E a cada domingo somos enriquecidos com os seus ensinamentos, que nos ajuda também a podermos corrigir a nossa postura. E recordando, no domingo passado, nós tínhamos então um administrador infiel na parábola contada por São Lucas, onde então Jesus elogiou esse administrador. Mas o que Jesus elogiou? A coisa errada que ele fazia? Não, não é isso. Elogiou a esperteza, a astúcia desse administrador, que não parou diante do problema, mas buscou ali uma saída, uma solução para os seus problemas. E assim nós também somos convidados a percorrer esse mesmo itinerário. Diante das adversidades de nossa vida, precisamos então ser espertos para poder encontrar caminhos para que nós possamos prosseguir e não parar nessa nossa caminhada difícil, mas que o Senhor se faz presente sempre conosco. E para isso, nós continuamos então na temática de podermos refletir sobre o nosso relacionamento com os bens materiais. Domingo passado, nós ouvimos: não podemos servir a Deus e ao dinheiro. E assim, meus irmãos e irmãs, hoje, Lucas então traz para nós a parábola do rico, que não tem nome, e um pobre que tem nome, Lázaro. E esse é o único evangelho onde nós vamos então ali ler as parábolas apresentadas e vamos encontrar o nome de um dos autores daqueles personagens que são narrados nessas parábolas. Ou seja, o rico. Quem nós conhecemos no mundo de hoje?
É fácil a gente então perguntar, porque facilmente a gente vai identificar que a gente consegue saber o nome dos ricos. E rico aqui não somente no dinheiro, né? Por exemplo, as pessoas que estão na fama, que são ídolos nos dias de hoje. Facilmente nós então gravamos o nome dele, os artistas, os cantores, jogadores. Facilmente nós identificamos com o nome. Agora, e os pobres? Qual o nome dos pobres? Dificilmente nós vamos saber o nome de um pobre. Então, essa parábola, ela inicia mostrando que para Deus a lógica do mundo é diferente. A lógica de Deus vai sempre do pequeno para o maior, porque o maior ele já tem acesso, já é beneficiado por tudo aquilo que tem, as riquezas que tem, enquanto o pobre só tem Deus por ele. Mas prosseguindo então a nossa reflexão, nós temos então esse rico que o Evangelho não narra para nós se ele é uma pessoa pecadora, se ele é uma pessoa bondosa, não narra nenhum tipo de atitude, tanto do rico quanto do pobre. Mas pelas atitudes de cada um deles, nós podemos identificar quem é quem. E aí então, diz para nós que esse rico, ele então vestia vestes esplêndidas e dava festa todos os dias. Até aí, nada demais. Mas a seguinte, nós temos então Lázaro que morava ali na porta desse rico. E ele queria então matar a fome com as migalhas que caíam da mesa, mas nem isso lhe davam, e ainda para ajudar, os cachorros lambiam suas feridas. E olha que interessante, meus queridos irmãos e irmãs. O pobre então morreu. Morreu, o anjo então levou ele até Abraão, e acontece o quê? O rico permaneceu nas festas deles? Não. Ele também morre. Ou seja, a morte iguala todo mundo. Não existe pobre, não existe rico. Quando morreu, todos nós somos iguais. Perante Deus nós somos assim. Mas a morte iguala aqueles a qual então há um grande abismo, que nós vamos entender esse abismo falado também no Evangelho. E aí então, olha que interessante, seguindo essa linha de reflexão, esse rico então, ele olha distante e observa lá em cima Abraão e do lado dele Lázaro. E o que ele faz? Ele pede para Abraão, manda Lázaro, ou seja, ainda não perdeu o seu orgulho, ainda continua naquela autoridade. Ou seja, nós vamos percebendo quem é quem diante das atitudes a qual então a própria parábola narra para nós. O pobre não fala nada, não diz nada, ou seja, é um coitado que somente espera e coloca a sua confiança em Deus. Mas não há problema algum com relação à riqueza, não é por ser rico que ele então está na chama ardente, lá no fogo ardente, sendo atormentado pelas chamas. Não é por isso. Agora, a diferença, nós vamos caminhando nessa reflexão, porque o pobre também pode ser um pobre que tem ali os pés lá na altura, né? Se acha que está superior do que os outros, tem um bem, ele então ama mais o bem do que a pessoa, do que Deus, enfim, tira do centro da sua vida aquele que deveria ocupar o centro da nossa vida, que é Deus. E aí nós podemos perceber que o rico, então, que ele preferiu escolher servir a riqueza, aos valores, às coisas do mundo, ele então agora vai pagar por essa conta, por essa escolha, igual ele mesmo fez para si. E vamos então abrir um parênteses aqui para a gente poder ir até a primeira leitura de hoje, extraída do livro do profeta Amós. E o que Amós então ele traz para nós hoje? A primeira leitura, então, a qual nós ouvimos e meditamos, né, através da nossa liturgia, ela narra para nós, então, que Amós denunciando violentamente uma classe dirigente que está ociosa, ou seja, se beneficiaram à custa dos pobres e agora estão curtindo, né, os valores a qual eles mesmos escolheram para a sua vida, ou seja, as coisas materiais. E por que eles enriqueceram? Ora, Jeroboão II, o rei da época,
Ele então, isso nós estamos falando 7 séculos antes de Cristo. Jeroboão II, então, ele teve várias conquistas, né, nas empreitadas a qual ele firmou contra cidades vizinhas, ele enriqueceu muito. Ora, e o rico acompanhou ele, enquanto o pobre, cada vez mais pobre, por quê? Ele não tinha vez, não tinha oportunidade, cada vez mais era extorquido, e isso alimentava cada vez mais o bolso dos dirigentes da época de Amós. Então ele vai dizer o quê? Que Deus vai fazer justiça para esses pobres. Eles podem aproveitar, se beneficiar, mas vão sofrer as consequências das suas escolhas. Assim, podemos voltar para o Evangelho. Como o rico do Evangelho também fez a sua escolha e agora está sendo penalizado por a sua escolha, não pelo castigo de Deus. E assim, então, voltando, né, à nossa reflexão do Evangelho, esse rico pede então que Abraão mande Lázaro refrescar então a ponta do dedo na sua língua que está se queimando no fogo ardente. Mas ele insiste. Abraão disse: Olha, é impossível, né? Porque entre nós há um grande abismo. E aí voltamos à questão do abismo. Ora, se em vida o rico não conseguiu enxergar Lázaro à porta da sua casa, ou seja, isso mostra para nós que havia um grande abismo entre eles, eles não se conheciam. E agora, então, quando ele está sofrendo e Lázaro está sendo beneficiado, ele quer então agora conhecer Lázaro, está enxergando Lázaro? Não tem como, não há como voltar atrás. Por isso o que nós temos que fazer é que nós possamos fazer em vida, porque depois não dá mais tempo. E olha que a vida é breve, não podemos ficar perdendo tempo com coisas supérfluas. E assim então, mais uma vez, agora o rico vai se dirigir a Abrão, olhando, pensando nos seus irmãos, que ele tem 5 irmãos e que eles precisam ser avisados sobre o sofrimento, a dor que causa aquele lugar e que eles possam se converter para não ir também para lá. Mas qual a resposta de Abraão? E por que Abraão? Ora, nós temos então Jesus que está falando para um grupo de fariseus, ou seja, pessoas que são versadas, estudadas, que têm Abraão como o pai da fé. Então Abraão é Deus, né? Então Deus vai dizer para ele, esse rico, ora, ele tem Moisés e os profetas, que eles escutem. Não, pai, mais uma vez ele então é insistente e busca então ali convencer, mas não tem jeito. Não há mais tempo para poder então voltar atrás de tais atitudes. Por isso, meus queridos amados irmãos, nós, enquanto igreja, somos convidados a rezar pelos nossos irmãos falecidos. Por quê? Vai mudar a atitude dele? Não, mas nós podemos então, através da nossa oração, que é de grande valia, alcançar então a graça de Deus para que esse irmão falecido vá se purificando. Essa é a fé da nossa igreja e a igreja pede para que nós rezemos pelos nossos irmãos falecidos. E é por isso que em cada celebração, cada Eucaristia, nós apresentamos os nomes dos nossos falecidos, pedindo a Deus pela purificação para que eles então se acheguem diante de Deus. E aí nós podemos então avançar para a segunda leitura de hoje, onde Paulo mais uma vez vai dizer a Timóteo e diz o quê? Ora, você que é um homem santo, busca, né, a santidade, busca a purificação, busca mudar de vida, fazer coisas corretas, concretas, que edifiquem não somente a ti, mas a toda a comunidade. E esse é o convite também que Paulo faz a cada um de nós, para que nós possamos também nós mudar a nossa conduta, perceber aquilo que não está de acordo com o evangelho e buscar essa conversão enquanto é tempo. Porque vai chegar o momento em que não dará mais tempo. Quando tocar a trombeta, será o fim. E qual a nossa postura diante desse nosso relacionamento com os bens materiais? No nosso relacionamento com Deus, com os irmãos? O que nós estamos fazendo dessa vida? Portanto, meus queridos amados irmãos, que nós possamos aproveitar
essa posição que a igreja ela nos pede de podermos então aproximar da palavra de Deus, mas não somente no mês de setembro. A palavra de Deus não pode sair, fugir do nosso alcance, porque ela está perto de nós. E essa palavra que nos alimenta, nos enriquece, nos direciona. É o manual que nós temos para a nossa vida. E que nós possamos então buscar relacionar com os bens materiais, colocando eles nos devidos lugares. Que é importante, sim, mas não é o Deus da nossa vida, não é o centro da nossa vida. Não vamos então nos entregar para ter cada vez mais coisas materiais, não. Vamos nos entregar para ter aquilo que vale a pena e é essa vida que Deus tem reservado para cada um de nós. Que nós possamos então nos lançar nessa busca, nessa empreitada e que Deus, com a sua graça, nos ajude a poder percorrer esse caminho e que nós sejamos fiéis a esse compromisso, olhando para tantos Lázaros que estão aí necessitados, né, de um olhar, de um abraço, de uma palavra, que nós possamos então nos colocar diante desses Lázaros e que nós possamos então estreitar esse relacionamento com irmãos amados que nós somos em Cristo. Que a graça de Deus nos ajude a viver esse propósito para as nossas vidas. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Um abraço fraterno a cada um de vocês. Até o próximo vídeo, se assim nos permitir. Espero por você. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Pedro e São Paulo, abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém.